Jesus é o nosso Senhor. Mais uma vez estou aqui para compartilhar uma pequena porção da palavra de Deus com respeito à reconexão do homem com Deus. Nós sabemos que o homem ele foi criado tão somente para servir a Deus, por isso que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, de acordo com Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus criou o homem de uma maneira totalmente diferente de toda a criação. Colocou dentro nele um espírito humano, nós já sabemos disso, que é o sopro divino, de acordo com Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, ali refere à eternidade no coração do homem. Essa eternidade é o sopro divino, é o espírito humano que Deus colocou para que por meio dele o homem viesse então posteriormente, futuramente, a servir a Deus. Mas também nós sabemos que nesse período que o homem fora criado, Lúcifer, que era o anjo de luz, ele já havia sido julgado por Deus e lançado por terra. Então essa terra, ela não mais estava de uma maneira limpa e perfeita como ela havia sido criada. Então, neste momento, o homem foi criado já em meio a esse caos do julgamento de Lúcifer. E Deus, então, tinha uma expectativa para que o homem pudesse governar essa terra. Isso está de acordo com Gênesis 2, onde o Senhor falou para ele cultivar, o homem cultivar e guardar o jardim, representando ali que o homem precisaria, então, reger aquele jardim, precisaria cuidar, precisaria governar, isso fazendo alusão ao inimigo que estava ali, que era Lúcifer. Mas, infelizmente, ocorreu que, ao invés do homem governar, subjugar Satanás, porque o homem tinha uma conexão com Deus, tão somente era só o homem ter comunhão com Deus, era só o homem obedecer a Deus, era só o homem decidir-se por Deus. Diga-se de passagem, o homem não foi criado como um robô, o homem foi criado com livre-arbítrio, e se tão somente ele tivesse comunhão com Deus e também se alimentasse da árvore da vida, o homem, por certo, ele dominaria Satanás e os demônios. Só que foi o contrário, Satanás ludibriou o homem por meio de Eva, e assim o homem perdeu a pureza, perdeu a simplicidade, de acordo com 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, e o homem, então, Adão e Eva, foi subjugado, o homem foi subjugado, e então o pecado entrou na humanidade, de acordo com Romanos 5,12, e o salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23. Agora o homem que havia sido criado para viver eternamente, de acordo com Gênesis capítulo 3, o homem agora ele se torna um mortal, e ele necessitaria então de passar pela morte física. Daí que Deus o expulsa do jardim do Éden, porque se ele fica no jardim do Éden comendo da árvore da vida, ele não morreria. Mas agora, por causa da justiça de Deus, do plano de Deus, a sua punição por ter pecado seria a morte. Então, após isso, tivemos na Bíblia relatos de sucessivas quedas até chegar em Noé, onde Deus, então, por meio do dilúvio, ele destrói toda a terra. E em Noé, Deus novamente tinha a expectativa que o homem pudesse servi-lo por meio de uma comunhão íntima com ele, por meio da conexão entre Deus e o homem e Deus. Mas isso também não houve, pelo contrário, outras e outras quedas foram sucedendo, a ponto então do próprio Deus ter que intervir e vir a essa terra para que pudesse fazer uma obra de redenção para trazer o homem de volta à sua presença. Então Deus, na parte do Filho, porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, então o Filho, como o Espírito, em Mateus 1,18, entra em uma jovem pura, Maria, e então nasce um homem chamado Jesus, mas o interior daquele homem era o próprio Deus. Então, como homem, Jesus viveu nessa terra, uma vida exemplar, indo à cruz por nós, derramando seu sangue, e a sua obra foi aceita por Deus, tanto é que após morrer no terceiro dia, Deus Pai ressuscita o homem Jesus,
e faz dele Senhor e Cristo, e ele então pôde adentrar a morada de Deus, entrar os céus, o terceiro céus. Pela primeira vez um homem, pela primeira e única vez até então, um homem entra na presença de Deus de uma maneira totalmente glorificada. Este homem é Jesus. Então, quando nós chegamos em Efésios 1:9, nós vemos que tudo precisaria convergir em Cristo. Cristo era o centro da conexão, ou melhor, da reconexão do homem com Deus. Por isso que Romanos capítulo 5, no versículo 1 e 2, deixa claro para nós: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem, Jesus, obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então, meus amados irmãos, o nosso viver hoje tem que orbitar, ele tem que girar em torno de Cristo. Cristo é o centro da reconexão entre Deus e o homem com Deus. Portanto, tenhamos uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra e sem perder a intimidade com Deus por meio de Jesus. Quando você toca em Jesus, você toca o próprio Deus. Por isso que ele mesmo disse em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, não é ninguém vai, mas ninguém vem ao Pai, que era ele mesmo, senão por ele. Então, tenhamos uma vida que olhe para Jesus, a nossa referência a Jesus, o nosso dia a dia precisa ser vivido, embora você trabalhe, estuda, passeia, se alimenta, mas você tem que ter olhos voltados em Jesus, porque ele é o ponto da reconexão entre o homem e Deus. Voltemo-nos a Jesus, que ele vai nos conduzir sempre à vida eterna. Jesus é o Senhor, boa tarde, até a próxima oportunidade.